Quando começar a usar a meia elástica depois que descobre uma trombose? Mas espera aí, e quem não tem trombose também usa? Quem tem varizes também usa a meia? Mas é a mesma meia? Como que funciona isso? Ou será que tem meias diferentes? Vamos falar um pouco sobre as meias compressivas e a circulação hoje. Esses vão ser os nossos assuntos, como entender qual a melhor meia, como escolher, qual período do dia usar. Vamos fazer um resumão hoje sobre as meias compressivas. E será mesmo que é a única opção? Ou será que existem outras opções para quem não tolerou? Se a sua perna incha, fica marcando, você não tolera a meia. E aí, o que fazer? Eu sou o Dr. Antônio Casselli, sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. Aqui você está no melhor canal sobre má circulação, sobre trombose, sobre embolia. Se você se interessa por esses assuntos, faz a sua inscrição aí no canal, ativa o sininho para você ser notificado de tudo que acontece por aqui, para você não perder nenhum detalhe. Já aproveita também e clica aí no gostei, deixa o seu joinha, a curtida, aquele like, porque assim o algoritmo entende que tem conteúdo relevante aqui e entrega para mais pessoas. E a minha voz junto da sua, a gente consegue alcançar mais gente e até mesmo salvar vidas contra essa doença, contra a trombose. Como de costume, a nossa equipe seleciona algumas dúvidas que vocês deixam pra gente aí nos comentários e hoje nós recebemos a seguinte dúvida: quando começar a usar as meias depois de descoberta a trombose? Vamos falar então um pouco sobre isso. Qual a função das meias elásticas na trombose ou na circulação, nas varizes? Vamos do início. O coração, ele é a bomba, ele é o motor do nosso corpo, ele que bombeia sangue para todo o nosso organismo. O sangue sai do coração e vai para as nossas pernas, para os nossos braços, sai do coração para qualquer parte do corpo através das artérias. As artérias então levam o sangue para as pernas, por exemplo, como se fosse uma rua, uma pista, uma avenida. Você pega o seu carro e você vai para o seu trabalho, ou seja, o coração é a bomba, o sangue vai através daquele caminho. Só que se você esquece alguma coisa em casa, você não vai voltar de marcha ré. Na verdade, você vai mudar de pista, de rua e vai voltar para sua casa. Da mesma forma, o nosso corpo, o sangue vai para as pernas pelas artérias e volta das pernas de volta para o coração pelas veias. Coração, vai o sangue para as pernas pelas artérias, volta das pernas para o coração através das veias e assim o sangue fica circulando pelo nosso corpo. Só que eu te falei que o coração é a bomba, ele é o motor do sangue pelo corpo, mas eu nunca te falei, ou talvez você nunca ouviu falar, que o coração ele puxa esse sangue de volta das pernas, que ele suga esse sangue das pernas. Não existe esse mecanismo. O coração só bombeia mesmo, ele só bate e joga o sangue. Então você tem que lembrar que grande parte do dia nós ficamos sentados ou em pé, não é verdade? Então o sangue ele tem que vencer a força da gravidade. A gravidade joga tudo para baixo. Eu, por exemplo, agora estou com os pés no chão. Você talvez esteja em pé ou sentado me assistindo também. Então a gravidade está dificultando o retorno do sangue pelas pernas de volta para o meu coração, que é o que a gente chama de retorno venoso. Só que o nosso corpo tem mecanismos para melhorar esse retorno venoso, ou seja, existem músculos nas nossas pernas, na nossa panturrilha, por exemplo, o gastrocnêmio medial, o gastrocnêmio lateral, os músculos soleares, que a cada vez que eles contraem e relaxam enquanto a gente está se movimentando, toda vez que eles fazem esse movimento, eles apertam as veias da perna e fazem com que o sangue volte, faça com que o retorno venoso seja melhor, combata, previna algum problema na circulação ali. Essa é a função dos nossos músculos da perna, que ficam principalmente na panturrilha. Só que esse mecanismo é tão importante que mais de 90% do retorno venoso das pernas depende dessa bomba de panturrilha. Isso é tão fundamental para a circulação que a gente conhece a nossa panturrilha como o nosso segundo coração. Então, se você ficar horas parado, sem se movimentar, sem fazer o movimento de contração e relaxamento das pernas, existe sim um acúmulo de sangue nas pernas, uma má circulação, e isso aumenta o risco de ter uma trombose. É aí que entram os dispositivos elásticos. E por que eu falo dispositivos? Porque a meia elástica é só um desses dispositivos. Então eu trouxe aqui para você ver uma meia elástica.
Essa é uma meia. E aonde que está o funcionamento desse material? Qualquer sistema elástico, na verdade, ele tem uma capacidade de se expandir e voltar para a conformação original. Esse movimento. Então isso quer dizer que tem uma energia nesse material, quer ver? É só você entender, né? Usar isso como um estilingue. Então, no material ele tem energia elástica. E o funcionamento dos dispositivos elásticos, seja a meia, seja a bandagem, sejam ataduras, seja o canelito ou qualquer outro compreflex, compreboot, existem vários dispositivos e eles transferem a energia elástica do material para o músculo da panturrilha, para que a cada contração do músculo da panturrilha ele tenha mais energia para bombear mais sangue, para melhorar esse retorno venoso, para fazer com que o sangue volte mais fácil, ou seja, combate a má circulação. Essa é a função das meias, das bandagens, das ataduras, do canelito, do compreflex, do compreboot. São vários dispositivos, tem uma lista desses materiais que transferem a energia elástica desse dispositivo para o nosso segundo coração, que por sua vez melhora ainda mais o retorno venoso, que depende mais de 90% do bombeamento ativo desses músculos, do funcionamento desses músculos, combatendo assim a má circulação e prevenindo a trombose. Mas e aí, Antônio? É antes da trombose? É depois da trombose? É quem tem varizes? É quem não tem nada e não quer ter? Quando usar as meias de compressão? Então é por isso, não só as meias, mas esses vários dispositivos elásticos. Quando a gente fala de terapia compressiva, ela serve não só para as veias, mas também para os linfáticos. Já viu aquela perna inchada, aquele inchaço nas pernas de quem tem linfedema, de quem tem varizes também? Tudo isso são mau funcionamento da nossa circulação. As meias, então, e os dispositivos elásticos, eles têm várias conformações. Tem meia de leve ou suave compressão, tem meia de média ou moderada compressão, tem meia de alta compressão, altíssima compressão. As meias também têm a propriedade de ser até o joelho, até a coxa. Tem tamanhos P de pequeno, M de médio, G de grande, ou seja, tudo isso foi feito por quê? Porque em determinadas situações eu vou usar um tipo de meia, em determinadas situações outro tipo de meia ou outro tipo de dispositivo elástico. O que você precisa entender é que sim, todos esses dispositivos melhoram a circulação venosa das nossas pernas, combatem a má circulação e previnem o surgimento de trombose, de varizes ou de qualquer complicação circulatória que seja até mesmo uma embolia pulmonar. Só que pelo dispositivo ele ter diversas conformações, suave compressão, média, alta compressão, pequeno, médio, grande, até o joelho, até a coxa, meia calça, tudo isso serve para eu atender uma ampla gama de situações. Eu tenho uma pessoa que tem trombose, descobriu uma trombose, eu vou usar um tipo de dispositivo. Eu tenho uma pessoa que não, ela não está tratando uma trombose, ela não tem, por exemplo, trombose naquele momento, eu vou usar outro tipo de dispositivo que atenda aquela pessoa. Não, Antônio, no meu caso são varizes, aí eu vou usar outro determinado tipo de dispositivo compressivo que atenda às necessidades daquela pessoa. É por isso que você precisa de um médico para te orientar. Porque não adianta você usar o dispositivo errado, senão vai ficar igual uma roupa. A roupa, na verdade, ela pode ficar no tamanho correto para você, fazer a função dela, que é o quê? Te deixar elegante, te deixar bonito, cair bem, você ficar apresentável, se sentir uma pessoa, né, bacana. Não, vou numa festa ali, tô bonitão, ótimo, fez o papel dela, daquela roupa, tudo bem? Só que você pode usar uma roupa pequena demais. Você vai chegar e vai ficar, bom, a não ser que seja o seu desejo ficar dessa forma, mas aquela roupa pode ficar muito apertada, aquela roupa pode ficar desconfortável e você também não ficar bonito. Não que você deva ficar bonito, satisfação para alguém, mas o que eu quero que você entenda é que pode ter um caimento ruim. Aquela roupa pode ficar o quê? Te apertando demais. E apertar demais a circulação significa, em determinado ponto, até mesmo prejudicar ela. Pode garrotear a sua circulação. Ou o exemplo
Contrário, a roupa pode ficar grande demais, pode ficar larga demais. Eu estou usando esse exemplo para você entender a meia. Se a meia ficar larga demais, ela não vai fazer o papel dela, a função dela. Então existe o tamanho certo, existe o tamanho abaixo, ficar apertado demais, podendo até mesmo prejudicar a circulação, e existe o tamanho grande demais, que ela não faz efeito nenhum. Então não tem como você entender o seu problema primeiro, sem fazer o exame de circulação para saber como está a sua circulação. Segundo, um profissional para te orientar qual o melhor dispositivo. Senão você vai ter essas 3 chances: achar o dispositivo certo, ou achar um pequeno demais e achar um grande demais. Agora, com relação à trombose, quando usar a meia? O ideal é você usar antes de ter a trombose. Por quê? Porque você vai se prevenir. Se eu te falei que esses dispositivos melhoram a circulação, você vai cuidar dela a ponto de não ter esta doença. Agora, descobrir a trombose, quando que eu vou usar? Imediatamente. Por quê? Porque a meia, ela previne complicações. Ela previne a síndrome pós-trombótica, que é aquela pessoa que fica com a perna inchada, dolorida, pesada, cansada, desconfortável depois de ter encerrado o tratamento. Pessoa que teve uma trombose, aquela perna pode nunca mais voltar a ser como era antes. A veia, ela é agredida pelo trombo. O trombo pode deixar sequelas permanentes naquele vaso sanguíneo. É como uma cicatriz na pele. Se você se corta, mesmo que seja para fazer uma cirurgia plástica, uma cirurgia estética, dá para ver que teve uma cicatriz, teve um corte ali na pele. Da mesma forma, a má circulação, a veia que foi agredida por um trombo, dá para ver que ficou alterações ali, sequelas, cicatrizes naquela veia. Então isso chama síndrome pós-trombótica, é a má circulação causada por essas deformidades na veia que a trombose deixou. Mesmo que o trombo já tenha sido resolvido, ou seja, você tratou, o trombo não está mais ali, ele pode ter deixado sequelas pela agressão que ele fez, que esse trombo, esse coágulo fez na parede daquela veia, nas válvulas daquela veia. Então essa situação é a síndrome pós-trombótica. A meia, ela previne a síndrome pós-trombótica, diminui a incidência da síndrome pós-trombótica, previne contra a embolia pulmonar, ou seja, fez o diagnóstico da trombose, a meia está indicada imediatamente. Agora, é a mesma meia usada para prevenção? É aí que está o problema, não é a mesma meia. A meia que você usa, ou qualquer outro dispositivo elástico, sejam as bandagens, sejam as ataduras, seja o canelito, por exemplo, o canelito, que é muito usado na prevenção e na prática de atividade física, os dispositivos compressivos, eles foram feitos para atender diversos públicos. Então o erro não só de vocês, mas da grande maioria das vezes, é achar que a mesma meia ela é usada para tudo e que só existe esses dispositivos. Não! Será que o trombo está na batata da perna, na panturrilha, ou o trombo está na coxa? Se o trombo estiver na coxa ou você tiver uma variz, um refluxo na safena na coxa, na teoria é para você usar uma meia diferente. Um trombo na coxa, um refluxo de safena na coxa, existem dispositivos para várias situações. O que você precisa é o quê? Fazer um exame de circulação e ter um profissional para te ajudar. Parar de chegar na loja ou pensar que você em site de busca ou que o vendedor na loja vai te dar o dispositivo mais adequado. A gente está falando aqui de saúde. Se você quer melhorar a sua circulação, não ter complicações de saúde, não ter problemas na circulação a ponto de perder uma perna, a ponto de ter uma trombose e desenvolver uma embolia fatal, então tudo isso é o quê? É você ter apoio de quem entenda. Você usar o material correto, o dispositivo correto, que atenda às suas necessidades antes de ter uma trombose, ou se você tem uma varizes, usar aquele que previne de fato complicações ali daquelas varizes, ou durante uma trombose usar o dispositivo certo. Se você usa também e não está bem adaptado, mas Antônio, eu já tentei usar a meia, não me adaptei, me incomoda, fica ruim, porque talvez você não seja o melhor dispositivo para o seu caso, existem vários outros. Então fica aí a recomendação de hoje, procurar auxílio de quem entenda para você usar a meia de forma correta ou que não seja a meia, seja qualquer outro dispositivo compressivo. Então, respondendo a pergunta que nós recebemos, tanto antes da trombose existem dispositivos que melhoram a circulação e previnem trombose, varizes e complicações, doenças da circulação. Quando tem a trombose, existem dispositivos e é extremamente recomendado usar para trombose venosa.
a meia compressiva para evitar complicações como a síndrome pós-trombótica e a embolia, só que você precisa ter um profissional habilitado e que passe aquele dispositivo que melhor te atenda e que vai o quê? Beneficiar a sua circulação ao invés de trazer prejuízos. Por quê? Porque saúde, gente, não tem preço. Saúde é coisa séria. Sem saúde você não consegue trabalhar, você não consegue se divertir, você não consegue curtir a sua família, você não consegue fazer nada. Então, se você tem a oportunidade de usar uma meia para prevenir uma trombose, por que não fazer? Se você tem a possibilidade de usar outro dispositivo para cuidar da sua circulação, para cuidar da sua saúde, faça enquanto você a tem boa, a sua saúde boa, e não espere ter problemas de circulação, ficar com a perna inchada e dolorida, fazer o tratamento da trombose pela metade, usar só o comprimido sem a meia, porque a meia é cara. Por quê? Porque não tem como voltar no tempo e corrigir algumas coisas que a gente deixa passar. Então, está indicado o uso da meia ou de outros dispositivos compressivos, dispositivos elásticos, imediatamente no diagnóstico da trombose. Está indicado antes para prevenir, só que não é o mesmo dispositivo. A meia que você usa para trombose, a meia que você usa para prevenção, os dispositivos elásticos, eles precisam ser usados de forma inteligente, sob orientação ou supervisão médica, para você não poder errar e não prejudicar a sua circulação, ou não ter um tratamento tão bom, tão adequado quanto você poderia ter. E sim, talvez você não saiba, existem situações onde não está indicado, onde o dispositivo elástico pode até mesmo prejudicar a sua circulação. Lembra que eu falei no início do vídeo da trombose arterial? A artéria leva o sangue do coração para a perna. Nas tromboses, doenças, complicações arteriais, a meia prejudica a circulação. Mais uma vez, só para reforçar a importância de você ter um profissional habilitado para você fazer a coisa certa. Então fica aí a dica para você, que é importantíssimo você ter um profissional habilitado que saiba o que está fazendo, te orientar da forma correta para você fazer a forma certa, fazer a coisa certa, fazer o seu tratamento ou a sua prevenção de forma eficaz. Se você quer conhecer um método, um passo a passo para poder cuidar da sua circulação, para você de fato colocar em prática um plano de ação, um roteiro, para você ter a certeza que está fazendo tudo aquilo que está ao seu alcance, para poder se proteger contra as doenças da circulação, para blindar as suas veias, as suas artérias contra a trombose, contra a embolia. Fica o meu convite para você conhecer o protocolo antitrombose. Antes de você ir na descrição desse vídeo e procurar o link, vou te explicar um pouco como funciona. O protocolo antitrombose veio para atender 3 tipos de pessoas. Primeiro, aquelas pessoas que não têm problemas de circulação e definitivamente não querem ter, não querem passar por isso. Antônio, tá tudo bem comigo hoje, mas eu quero me cuidar porque eu não quero passar por nada disso, eu não quero ter uma trombose, uma embolia, uma má circulação. Segundo tipo de pessoas são aquelas pessoas que estão em tratamento da trombose e querem melhorar depressa. E o terceiro tipo são aquelas pessoas que já venceram a trombose, estão bem, mas não querem passar por isso de novo. Então o protocolo antitrombose veio para atender todas essas pessoas. E como ele funciona? São mais de 150 exercícios para de fato proteger a sua circulação, para tornar a sua circulação mais forte que a trombose. São aulas gravadas onde você vai entender tudo sobre os dispositivos compressivos, como usar a meia, o canelito, a bandagem, meias com zíper, com preflex, com preboot. Lá você vai entender tudo sobre esses dispositivos e como usar da forma correta. Você também vai ter um roteiro de como identificar na sua vida alimentos que aumentam o seu risco de ter uma trombose, situações que talvez você nem saiba, mas que você está exposto e que aumentam o seu risco. Para quê? Para que você possa ficar cada vez mais protegido, cada vez mais saudável, ou seja, com uma circulação forte e com o mínimo de risco possível. Na descrição desse vídeo vai procurar um link para conhecer o protocolo antitrombose, que é o nosso programa avançado de combate às doenças da circulação, de combate à má circulação. Deixa também a sua curtida, o gostei, clica aí no joinha, deixa o seu like para a gente poder distribuir esse vídeo. Se você assiste o vídeo e sai sem deixar a sua curtida, o algoritmo entende que o conteúdo não foi legal. E se você aprendeu muita coisa boa, muita informação relevante, a sua curtida ajuda esse
o algoritmo entender que aqui tem conteúdo relevante, de qualidade, e entrega para mais pessoas. E com a sua ajuda, a gente consegue até mesmo salvar mais vidas contra as doenças da circulação. Então, faz a sua parte, é só um clique, deixa aí o seu gostei. Não esquece também, caso você tenha alguma dúvida, deixa nos comentários a sua pergunta, qual o seu nome, de qual cidade você é, qual a sua dificuldade, o que você está passando, porque dessa forma a gente consegue talvez trazer algum vídeo direcionado para você, alguma orientação. Saber das suas dificuldades nos ajuda a melhorar cada vez mais e trazer conteúdo que possa de alguma forma ajudar vocês que nos assistem aqui. Se você não tiver nenhuma dúvida, pode deixar a sua crítica, a sua sugestão para a gente poder melhorar cada vez mais. Eu estou te esperando então no nosso próximo vídeo. Até logo, pessoal!